Estamos aqui para mais um podcast, já a quarta edição nossa, na verdade é a quinta, né? Com a Cleide, da Cleide Negócios, nossa convidada especial de hoje, inclusive em homenagem ao mês da mulher, né? Relativo ao Dia Internacional da Mulher. Seja bem-vinda, Cleide. Estamos aqui com a Cida também da Decolar, né? Nossa parceira de trabalho, e também a Thaís, que eu gostaria que se apresentasse, e depois em seguida a Cleide. Boa tarde a todos, os nossos seguidores, né? Já desde já pedindo para nos seguir ali no Instagram, todos os nossos canais, TikTok, Kawaii, e nos seguir nós também no YouTube, que nós estamos ali. Mais uma vez é um prazer estar recebendo a Cleide Negócios aqui, uma mulher inspiradora, né? Que nós estamos fazendo o mês de março, mês especial das mulheres, para estar falando um pouco da sua vida, como corretora, como mulher, como você se visa no mercado imobiliário. E é um prazer estar com você aqui. Prazer é todo meu, quero agradecer mais uma vez o convite, né? A você, Thaís, a Cida, ao Clóvis e toda a equipe do podcast Decolar. Eu senti muito honrada pela segunda vez de estar aqui com vocês. Muito bem. Cida? Cleide, é um prazer para a gente estar aqui com você de novo. São tantas histórias, né, que tivemos que fazer uma nova entrevista com você para a gente saber mais sobre a sua jornada no ramo imobiliário. Muito bem. Vamos começar então com a Cleide, né, que é uma pessoa quase pioneira, bem dizer, pioneira em Campo Novo, né? Quando você chegou aqui, a cidade também estava começando praticamente. E você atuou em vários ramos, né? E hoje se destaca aí no ramo imobiliário. E, diga-se de passagem, Campo Novo tem um contingente forte de pessoas, mulheres, atuando nesse ramo, né? Sim. Hoje é bem significativo a presença da mulher no ramo imobiliário. E me sinto honrado aqui, né? O bendito fruto. Mas tem que ter sempre um homem, filho. Tem que ter um homem para estragar. As mulheres precisam de homem. Para trazer aquela segurança. Não precisa, isso não pode, né? Uma mulher, né? Então, nós mas de vez em quando, assim, igual a Cida falou, a gente aceita, né? Aceita, nós concordamos. Abre uma... Qual é a sensação de ter 3 mulheres num podcast sendo entrevistadas? É um risco assim quase que constante. Né? Brincadeira, para nós é uma satisfação, né, ter vocês aqui. E hoje a nossa convidada especial, Cleide, que eu gostaria, Cleide, de estar aqui no nosso roteiro. Como foi a sua vinda para Campo Novo, brevemente assim, mas como foi a sua vinda e também essa entrada no ramo imobiliário em seguida? Tá. Em 1991, aliás, eu fui convidada para vir para Campo Novo para trabalhar. O Daniel Terra morava aqui na época, né, com sua família, e ele nos convidou para vir, porque ele já tinha arrumado emprego para mim, no caso, na Móveis Gazin. Então, eu iniciei a minha trajetória de vendas, no caso, em Paranatinga. Trabalhei em vários comércios lá, inclusive o escritório de contabilidade. Também, aí quando eu fui convidada para vir para Campo Novo, eu vim ficar, como o Clóvis bem conhece, o seu Adão Terra, toda a família Zambuja Terra, que me convidou. E quando eu cheguei em Campo Novo, eu comecei a trabalhar. Por exemplo, eu vim pela Gazin. Como demorava muito para abrir, por exemplo, o CNPJ, a inscrição estadual, e aí eu fiquei 60 dias na família Hortz, que era o Nene Hortz, trabalhando na autoelétrica. E aí, em seguida, a Gazin já veio, eu já fui convocada, eu já fui para Tangará, fiquei 30 e poucos dias em Tangará, na casa do Jerônimo, que era gerente na época da Móveis Gazin. Nene Hortz, que é irmão do seu Clides Hortz. Clides Hortz, isso, isso, pai do Eloy, do Rodrigo, da Andressa. Isso, o esposo. Andressa, inclusive, que é arquiteta, né? Arquiteta, e uma excelente arquiteta. Exatamente. Né? E aí eu fui convidada para trabalhar com eles, porque com essa naturezinha antiga já assim, eu não aguentava ficar parada, né? Então aí o seu Adão foi lá e conseguiu um trabalho para mim lá com o Nene na autoelétrica.
E aí eu peguei e comecei a trabalhar ali com eles, organizei algumas coisas para eles, e aí já veio a Móveis Gazin e nós iniciamos em 92, dia 1º de abril de 92, nós abrimos a Gazin ali na Rua Paraná. E ali eu comecei a trabalhar nas vendas, né, e graças a Deus destacou nas vendas, porque Campo Novo naquela época, segundo o censo daquele ano, não tinha 5.000 habitantes entre urbano e rural. E nós começamos a trabalhar, não existia, todos os bairros de Campo Novo não existia, exceto Boa Esperança e o centro. E o Boa Esperança na época estava começando, tinha pouquinhas casas. As casas que existiam, na verdade, era da Martim Lutero até chegar ali na Getúlio Vargas. Era muito poucas famílias que já tinham conseguido o seu benefício, né? Que na época o Euclides Hortz que estava fazendo a doação dos terrenos ali. Porque quando eu cheguei, em dezembro, era o último mandato do Zeu Fedrizi. Que eu cheguei em dezembro, ele ia empossar o Euclides dia 1º de janeiro. E aí, nesse caso... Era o último mandato do primeiro, né? Porque porque o Zeu foi nomeado, né? Isso. Pelo governador, e tem uma equipe que nomeia, né? Então, eles foram nomeados o Zeu era o prefeito. Até, inclusive, eu passei o primeiro Natal meu em Campo Novo, eu passei na fazenda do Zeu Fedrizi, porque como eles eram parentes do Daniel, que o Daniel era casado com a Bernadette Terra, que hoje ela é Costa, né? Bernadette Costa. Isso. Que se separaram, infelizmente. Então, assim, então eu comecei essa trajetória. O que acontece? A partir daí, eu quis, por exemplo, sair das vendas. Porque eu achava que eu, estando na área de vendas, eu não tinha tanta estabilidade. Porque como vocês são corretores, antes disso vocês é vendedor. Inicia-se o mês, dia 1º, e termina dia 31 ou 30, e a gente nunca tem o dinheiro. E eu quis sair. E na época, quando foi fazer o acerto, eu fui fazer o acerto, Você falou dinheiro, todo mundo dá risada. Corre, que o dinheiro tá correndo também. Aí o seu Mário Gazin que veio fazer meu acerto, né? Na época ele era bem mais novo e tal, né? Veio fazer o acerto, não tinha tanto assessores como ele tem hoje. E ele falou: Cleide, mas por que você tá saindo da nossa empresa? Falei: seu Mário, eu tô saindo porque eu quero sair das vendas. Eu não quero ficar mais nas vendas. Ele falou: Cleide, você não nasceu para fazer outra coisa. Você nasceu para vender. Você querendo ou não, você vai ficar nas vendas. E a Cleide está até hoje. Aí se passou os anos, eu trabalhei, como você falou, em vários segmentos em Campo Novo. Eu trabalhei outros ramos que eu jamais imaginaria, como monitoramento, que é a Tec Oeste. Naquela época existia a Tec Oeste, eu fui vendedora de implementos na área da Tec Oeste, que é monitoramento em geral. Fui vendedora de implementos agrícolas e trabalhei em vários segmentos aqui. Até que o ano de 2009... o meu esposo passou mal na prefeitura, que ele trabalhava no departamento de água. Ele teve um súbito e, com isso, ele ficou muito preocupado, porque trabalhava muito. E também vocês sabem que o funcionário público, não só a parte, por exemplo, legislativo, né? Mas a população também cobra muito. Então, ele falou: Cleide, eu acho melhor nós parar um pouquinho, diminuir o ritmo e nós mudarmos de Campo Novo. Não vendemos o que nós tínhamos na época, nós não vendemos e fomos para Paranatinga. Com 45 dias que nós estávamos em Paranatinga, anunciou uma empresa que estava precisando de vender uma concessão e também administração interna lá dentro de Paranatinga. E a minha mãe ouviu e foi na empresa, sem mesmo que eu soubesse, e falou: vocês estão precisando de um administrador de empresa, minha filha é formada, mas ela não quer trabalhar aqui agora, ela quer ficar dentro de casa, mas eu sei que ela não tá aguentando, mas eu tava aguentando, sabe? É minha mãe que não aguenta ver mulher parada. Você queria ser dona de casa? Eu queria, seu sonho é ser dona de casa. E ela não sonhou isso pra você? Ela não. Não. Aí minha mãe foi, no outro dia a mulher não aparece lá na minha casa, na verdade. Chegou lá e ela conversou comigo e eu fui trabalhar. Com 45 dias que eu estava trabalhando com ela, nós compramos uma concessão que estava aberta para Campo Novo, que seria a Nipoflex, que é uma empresa que vende consignados. E nós ficamos no consignado até 2013.
Por que nós ficamos no consignado até esse tempo? Veio um novo gerente da Caixa Econômica para cá, o Thiago, e eles estavam procurando pessoas para credenciar, para fazer financiamento de casa. Para dizer para vocês, eu nunca tinha vendido uma casa. Eu sempre vendi imóveis, implementos e tudo. E vamos nós. Quando o Thiago nos procurou, e aí ele falou para mim, ele falou, Cleide, só que você precisa transformar a sua empresa numa imobiliária. Eu falei, mas se você garantir que eu transferir, você faria isso? Ele falou, faria sim. Pode ter certeza, você fez. Na hora eu credencio você. Fui na nossa contadora, fizemos, foi 15 dias. Se eu falar para vocês que menos de 30 segundos que eu tinha mandado a documentação para ele por e-mail, nós estávamos credenciados. E nós ficamos credenciados na Caixa Econômica nós ficamos de 2013 até 2019. 30 segundos dá pra dizer que foi o recorde, né? Foi o recorde, verdade, porque eu tinha mandado, não tinha dado tempo de, por exemplo, porque a aprovação eu creio que dependia muito dele. Como ele sabia, porque como nós tínhamos conta já na Caixa Econômica e já sabia como era a vida nossa ali dentro, né? O nosso crédito, tudo, então ficou mais fácil. Aí ele pegou e foi rapidinho. E nós começamos a vender. E eu tive que trazer a experiência da loja de imóveis, da loja de monitoramento e outros segmentos que eu já trabalhei em Campo Novo para dentro da imobiliária para poder vender casa. E aí nós começamos com a imobiliária, ficamos mais 1 ano e pouquinho trabalhando com os dois segmentos, tanto o imobiliário quanto o consignado, mas o imobiliário ele sobressaiu. Ele sobressaiu, por que ele sobressaiu? A falta desse produto no município era escasso. E aí foi aonde que alavancou bastante a imobiliária. Até assim, a vinda da Caixa Econômica para cá, ela consolidou muito essa questão do financiamento, né, de viabilizar, porque antes você tinha que ir fora do município, né? Isso. Então, qualquer um que tivesse uma forma de atender credenciado, né? Sim. Já era uma roda para as pessoas que precisavam, né? Então, na verdade, você foi induzida a ser corretora. Virar corretora. A primeira casa que nós vendemos dentro da imobiliária, ela está conosco há 14 anos de aluguel. A pessoa que financiou, ela financiou e falou assim, eu estou comprando para deixar para aluguel. E ela está conosco até hoje, e dando renda para a imobiliária. E assim, fomos aprendendo, porque como você é vendedor, você só tem que ler e ouvir a necessidade do seu cliente. Quem está dando suporte para você? Como era a Caixa Econômica, no caso estava dando suporte para nós, o que nós tínhamos que fazer? Era ouvir. E eles exigem muito curso. Se eu falar para vocês que eu fui várias vezes para Cuiabá para fazer cursos, por exemplo, que eles têm muito... eu esqueci o nome certinho que eles usam, mas é a capacitação, falando a palavra para a população, para entender melhor, capacitação. Então ali você ouve testemunhos de corretores, você ouve testemunho de proprietário de imobiliário, o que deu certo, o que deu errado, e aí o que acontece? Você coloca tudo que você ouviu e coloca em prática dentro da sua imobiliária. Você absorveu, né? Absorva tudo aquilo e vai recapitulando. Porque em forma de testemunho você memoriza mais, né? Isso, mais do que ler. Exatamente. Mais do que preocupado, né? Fazer errado. Essa tem que ouvir, né? Melhor. Muito bem. Então quer dizer que hoje você não é mais correspondente da Caixa? Não somos. Por que nós não somos? Porque a Caixa, ela gosta de exclusividade. Verdade. E uma coisa... Para nós, chegou um ponto que nós não tínhamos mais condições de atender só a Caixa Econômica. Porque o cliente que não pudesse financiar na Caixa, o que eu faria com ele? Eu não posso jogar o cliente fora. Aí o que nós decidimos? Nós decidimos que nós descredenciaríamos, fiz um e-mail, conversei, aí já era a gerente Lígia que estava aqui, conversei com ela e eles não queriam, várias vezes eles nos ligou, Tangará da Serra já ligou várias vezes, que é uma superintendência que fica em Tangará, pedindo que nós voltássemos. Mas hoje, para nós, é viável a gente ficar livre.
Porque hoje eu posso levar para todas as cooperativas e bancos que tem no nosso município. E até fora. Porque a gente financia em bancos que tem em Tangará. Porque, igual, tem vários clientes que tem conta num banco lá em Tangará. Aonde que você tem conta? Em Tangará. Não tem problema. Você vai falar com o seu gerente da sua conta, ele vai passar o nosso telefone e nós vamos enviar a documentação. Envia tudo por e-mail, ele vai lá simplesmente para assinar o contrato. Isso a gente já fez várias vezes, né? Interessante, né? A Caixa é praticamente um órgão de governo, né? Isso. E deveria deixar isso livre, né? Livre, não, mas esse quer exclusividade. Quem é correspondente aqui só tem que vender aqui em Campo Novo. Dentro de Campo Novo, que a jurisdição, agência, né? a jurisdição da Caixa, ela é só dentro do município. Por exemplo, nós não podemos financiar uma casa em Tangará, pela Caixa. Nem Sapezal, nem Brasnorte, nem nos nossos limites de município nós não podemos. É dentro do próprio município que pode. Importante essa informação, né? Porque muitos clientes, igual a gente tem bastante cliente em Sapezal, e o que a gente faz? Porque eles querem uma pessoa que tira as dúvidas, né? Muitas das vezes eles ligam, e aí eu falo para eles, olha, vai na própria Caixa, se lá você tiver dúvida, fala para a pessoa me ligar. Isso eu já vi, não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes. A pessoa que está lá, talvez, sentada naquela mesa, claro que é um concursado, é uma pessoa capacitada, mas talvez ela não tenha a experiência do financiamento que a gente já teve. Como diz, os tombos que a gente já levou para aprender. A pessoa me liga, passa o telefone para a pessoa que está atendendo, e eu falo para ele, ó, faz isso que vai dar certo. E depois as mesmas pessoas que atendeu, que é funcionário da Caixa, adiciona nós no WhatsApp, eu posso mostrar para vocês ali pelo WhatsApp a quantidade de vezes que eles perguntam as coisas e eu respondo. Por quê? Não é feio, porque o que você sabe não é difícil você passar, você não tem que cobrar, você tem que dar informações, porque da mesma forma que você recebeu, você devolve ela. Diz que conhecimento não é aquele que você guarda para você, é aquele que você transfere. Transfere, né? Porque lá no cemitério tem bastante gente com conhecimento que está lá e não transferiu, deixou para eles próprios, não deixou legado, né? Exatamente. Isso é muito bom. Eu penso assim que quando se fecha só em um, você deixa de abrir leques para outros e outras oportunidades. Isso, né? Querendo ou não, a Caixa é um dos mais cotados para fazer financiamento. Sim. Né? Mas você abrindo essa parte aí, você abre para todos. Sim, você vai... Porque hoje você pega o movimento do bancário seu, ele conta. Sim. Né? E às vezes você recém abriu ali, não dá certo, vai pro outro, né? E outra coisa, o financiamento chama-se intimidade. Porque se o banco te conhece, ele vai fazer o quê? Ele vai te facilitar. Agora, você está sentado na frente de um gerente que ele não conhece você. A sua vida financeira ele não conhece. Tudo bem que ele o Bacen é para todo mundo, que é o Banco Central é para todos, né? Mas ele não tem aquela intimidade de saber se a pessoa está movimentando bem ou não. Ele está recém abrindo uma conta ali, como que ele vai fazer? E se você está num banco que já você tem a facilitação do cliente, do gerente te conhecer, é muito melhor. Com certeza. E a gente não limita, né? Porque limite quem tem é município. E eu não posso ter limitação. Eu gosto muito. É por isso que eu vou fazer 28 anos de casada, porque o marido nunca me prendeu. E aí você falou assim, a Caixa, ela tem uma mina de ouro que todo mundo quer, né? Isso. Porque ela tem aquele financiamento que é mútuo de obra, né? E compra de terreno. E é só ela que faz esse. E o subsídio também, E né? o subsídio. Então, tem muito donos de imobiliária fica com ela nesse sentido, né? Porque tem muita procura nesse setor, né? Que a pessoa pode comprar o terreno, construir e ter mais um subsídio. Só que nós temos que lembrar também, Cida, que é o seguinte, tem vários bancos em Campo Novo que depende do dia, o juro dele está menor do que a Caixa Econômica. E como ele tem um relacionamento bom dentro do banco, ele consegue financiamento. O ano passado, nós financiamos uma casa ali no Jardim Itália, R$750 mil. Eu vou falar uma coisa para vocês, nós financiamos num banco que não é a Caixa Econômica. Olha, eu vou te dizer, foi muito rápido, 25 dias nós estávamos com o contrato assinado e o cliente entrando para dentro da casa. Por quê? Por causa do relacionamento dele com o banco.
Então, assim, não, mas eu penso assim, mas a Caixa é um banco isso. Concordo, não discordo. Só que nós temos que ver o seguinte, entre eu ter uma casa financiada com jurinho, um pouco de diferença, e eu não ter, eu vou querer aquela que tem um pouquinho de juro maior, mas ela me facilitou eu sair do aluguel e pagar o que é meu. Verdade, Exato. Cleide. Entre ter ou não ter a casa, melhor financiado. Isso. E outra coisa, a diferença, quando você pega todas as taxas dos bancos e você faz ali, eu faço isso pro cliente quando eu tô negociando com ele, a diferença é muito pouca. É centavos. Tudo bem que quando você soma em 360 meses, a diferença talvez dê ali R$1.400, R$1.300. Só que é muito pouco no mês para você sair do aluguel. Então é compensador. Então, Cleide, diante de tudo isso que você nos informou sobre a sua vida, né, o seu começo aqui, eu queria te perguntar quais foram os desafios mais impactantes que você enfrentou no longo da sua jornada profissional. Olha, a mais difícil, talvez vocês vão falar, meu Deus, será? É a inveja. Porque eu sou a menor dos corretores em Campo Novo. Sério? A menor de Campo Novo sou eu. Em tudo eu sou a menor. Na capacidade, em tudo eu sou a menor. Porque as pessoas acham que nós estamos vendendo mais do que eles. Não estamos, nós estamos igualados. Talvez o atendimento muda um pouquinho e aí você consegue agregar mais valores dentro do seu comércio. Porque as dificuldades todo mundo tem. E aí a inveja, eu te diria que é a maior. Fora de negociação, porque o cliente, ele é bom, desde que você seja sincero com ele. Mas a inveja, ela mata. Verdade. Entendeu? Se for ver por ponto, nós estamos lascados, né? Mas você falou um ponto bem importante aí, Cleide, porque o que acontece? As pessoas só vê os nossos frutos, mas não vê os tombos, né? Isso. E às vezes as pessoas olham aquele fluxo de pessoas, mas não sabem o que você está lá dentro fazendo, né? Acho que só é venda, e não é, né? Às vezes você está resolvendo problemas. Problemas, né? É. Ó, segunda-feira mesmo, das 8 da manhã às 9 da noite, apertou o botão do problema e foi até às 9 da noite. E nós, como diz, o abacaxi descascava um, vinha o outro, vinha. Por quê? Quem não é capacitado para resolver problema não vai ficar no mercado. Nós somos pagos para resolver problemas. O corretor, ele tem que entender que ele é primeiro vendedor e depois ele tem o direito de trabalhar legal, que é o Cresce que nós temos. Mas antes nós temos que ser vendedor. E vendedor que resolva problema. Hoje uma pessoa falou para mim, eu não suporto resolver problema dos outros. E eu pensei, eu ganho dinheiro resolvendo problema pros outros. E gosto. E você colocou um ponto que eu sempre falo com a Thaís, a gente sempre discute sobre isso. Porque eu me vejo como vendedora. Só Isso. mudaram o nome de vendedora para corretora, para ficar mais bonitinho, para ficar mais sofisticado, para gente ficar se achando, né? Porque corretor sofre, né? Porque corretor sofre, então a gente tem que ter um nome bonito, pelo menos, né? E nesse sentido, eu vejo que a gente, como vendedor, a gente tem que se colocar no lugar, né, do nosso comprador. A gente tem sim que resolver problemas do nosso comprador. Sim. A gente está ali para passar um produto de qualidade, passar um produto que o comprador se sinta satisfeito. Sim. Porque ele não está comprando uma máquina de lavar, uma geladeira, ele está comprando um sonho. Então a gente tem realmente que ter discernimento de saber atender o comprador. Esse é o meu modo de pensar. E o produto que ele está comprando, ele não tem como trocar com facilidade. Porque uma geladeira, se você compra ela e ela veio com problema, o que vai acontecer? Ou você vai na assistência, ou você vende ela mais barato e você compra outra. O imóvel, não. Se ele for financiado, é 360 meses. Se ele compra um terreno mal colocado que ele não queria, e ele não tiver dinheiro para quitar e não achar para quem vender, ele está com problema.
Então, assim, nós como vendedor e corretores, nós não podemos ter pressa de vender para o cliente. Vamos trabalhar tranquilo, deixa o cliente à vontade. Se eu falar para vocês que eu já passei 4 meses para vender uma casa para um cliente e negociando um dia sim, um dia não, uma semana, e eu deixei eles à vontade. Um dia ele falou para mim: Cleide, eu já tô com vergonha de você, porque tanto que eu vou lá para ver a mesma casa. E eu falei: o dia que você tiver vergonha, eu vou deixar de ganhar dinheiro. Você deixa de ganhar dinheiro. Eu vou deixar de ganhar dinheiro, então você pode me chamar. E o que aconteceu? No final, eles ficou com a casa, porque eles precisavam entender que aquilo era necessidade deles. Sim. E talvez ele estava calculando, vendo se é Isso. isso mesmo que eles queriam, né? Porque eles tinham um fim especial, eles precisavam saber se aquele quarto ia dar certo para eles, como fala, adaptar. E deu tudo certo. Se eu falar pra vocês que deu tudo certo, tranquilo, fica. E aí o dinheiro, e também vem na hora certa, né? É verdade. Eu acho que tudo vem na hora certa. Tudo vem, né? tudo Acho vem na hora nada certa. é mais nem menos que Deus Sim. encaminha. E a gente, tipo assim, a gente sabe que a vida de corretor, de imobiliária não é fácil. A gente não pode não é desistir, fácil. né? Da nossa jornada, né? Eu acho que quem entrou enganado, coitado. Coitado. É assim, porque é muita ilusão, né? Ser corretor, o nome é muito bonito. Não. Quem está iniciando, ele pensa o seguinte: eu vou comprar minha casa própria, eu vou ter meu carrão, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo outro. Alguns anos atrás, uma pessoa virou para mim e falou assim: Cleide, mas você continua com esse mesmo carro? Mas precisa trocar. Foi a resposta minha que eu dei para ela. Falei: mas eu preciso trocar? Porque assim, eles acham que corretor ganha dinheiro como se fosse ali naquela árvore ali da frente da TV aqui, e lá ele colhe um monte de folha, põe dentro da bolsa e ela vira dinheiro. Não é. Você tem que conquistar. O vendedor, ele tem que conquistar. E é uma conquista permanente. Né? Permanente. Porque você tem que conquistar hoje ele para ele sempre te procurar. Aproveitando e usando do seu conhecimento, né? Você acha que venda, você tem que ter experiência ou é no dia a dia? Porque tem muita gente que fala sobre isso, né? O que você pensa disso? Olha só, primeira coisa que você tem que saber para você ser um vendedor, se você gosta de gente. Muito bem. Não é só para ser vendedor, né? Não, Muitas profissões. pessoas Muitas. não Mas se- como nós estamos falando aqui do vendedor, então é tudo. Exato. É médico, é todas as profissões. Você tem que gostar de gente. Por quê? A partir do momento que você não gosta de pessoas, você não tem o quê? Paciência para ouvir. E o vendedor tem que ter ouvido aguçado para ouvir. O Clóvis, sempre a gente faz negociação junto. E esses dias nós fomos, né? Nós fomos num lugar fazer uma venda. Nove, gente, estamos te cortando. Ele come o bolo, ele toma as águas dos outros, tá? Ele bebe só água, ele só fica com água só pra ele, deixa o pessoal com sede, é Eu tô complicado, tô hein? vendo muito vídeo no TikTok, tem que tomar água, entendeu? O Clóvis vai ter Já tem, prejuízo aqui, Porque eu bebo gente. pouco. Eu tenho que beber mais, mas eu ainda tô bebendo pouco. Então, assim, a gente já foi várias vezes atender pessoas. E olha que a gente vai uma vez, escuta, volta, reúne com os que estão vendendo. Resolve o BO depois. Resolve o BO depois. Aí, o que a gente vai fazer? Vai lá de novo. Aí você tem que ir no que tá vendendo, porque muitas das vezes as partes que tá comprando e vendendo, eles não querem se encontrar. Por quê? Até mesmo porque quem tá comprando um imóvel caro, ele não tem tempo para ficar discutindo. Ele quer chegar lá, o contrato tá pronto, assinar do jeito que ele pediu pro corretor fazer. Então, assim, a gente tem que ouvir. Quantas vezes a gente demora para vender algo? Meses. E depois sai, aí você vendeu, ficou feliz, o cliente ficou satisfeito. Então, primeiro passo é gostar de pessoas. Segundo, ler. Primeiro é gostar de pessoas. Segundo, ouvir. Saber ouvir. Ler. Hoje nós temos ferramentas maravilhosas. Nós temos tantas pessoas no Instagram, no TikTok e várias outras redes sociais que dão dica
Até mesmo uma culinária, eu já aprendi a vender, até mesmo ouvindo um rapaz fazendo na culinária. Ele falou uma palavra, eu falei, isso que eu vou falar para aquele cliente tal dia, porque eu ia encontrar. E, como diz a minha avó, batata, acertamos no negócio. Então, assim, nós precisamos ter essas qualidades, né? E outra coisa, e acima de tudo, né? Atender o cliente como se você fosse vender para você mesmo. Eu sempre falo assim, como eu fui agricultor, né? Plantei por muitos anos. Quando eu vou olhar uma fazenda, eu olho como se ela fosse para mim. Isso. Então, quando eu vou passar algo para um investidor, um cliente nosso, eu penso, eu tenho que fazer ele se tornar viável em cima da propriedade. Isso. Porque senão eu vou passar algo para ele e vou condenar uma família. Isso mesmo. Por uma geração, entendeu? Então, esse cuidado a gente sempre tem. Concordo com você, acho louvável essa ideia de que nós temos que ter muita responsabilidade ao decidir algo para uma família. Às vezes você colocar uma família numa fria, isso pode ser irreversível. Isso traz depressão, isso traz desavença. Isso. E, sim, talvez até morte, né? As consequências. Porque depende, a gente não sabe o que está por trás daquilo ali, né? Exatamente. E eu acho que o corretor é isso, primeiro essa questão, ter essa ética profissional, né? Sim. De fazer o cliente fazer um bom negócio, não simplesmente vender para ganhar uma comissão. Isso. Porque você ganha só uma vez. Só uma vez. Eu, assim, a imobiliária hoje, eu trabalho com... Não sou consultora, mas eu já tornou consultora. Como assim? Clientes que querem construir e vem e fala, Cleide, eu quero que você senta com o meu arquiteto, com o meu engenheiro e você fala o que precisa. Vou dar uma experiência hoje. Hoje um empresário chegou lá na imobiliária logo cedinho e falou, Cleide, eu liguei antes para ele, né, para mostrar um terreno para vender para ele, e ele falou, tá, agora eu tô indo aí. Chegou, ele falou, eu quero te levar lá nos apartamentos. Quando ele foi fazer esses apartamentos, ele tá fazendo 3 apartamentos bons para alugar ali no Milão. E ele falou para mim, ele falou assim, eu quero que você faça a planta. Nós fizemos 2 reuniões com os arquitetos dentro da imobiliária e nós fizemos as medidas. E eu falei, agora você e sua esposa senta e vê se é isso que vocês querem, quiser acrescentar ou quiser tirar, mas se eu fosse fazer para nós, seria dessa forma, desse tamanho. E hoje eu fui lá e eu fiquei encantada. Porque ainda demora uns 45 dias para ficar pronto, mas ele pensou num guarda-roupa grande, ele pensou numa cama grande, que hoje os móveis cresceram e os arquitetos diminuíram as casas. Eles têm que lembrar que as camas cresceram. Porque eu já tive que não alugar uma casa, a mudança chegou, ele alugou a casa por telefone, viu, eu não menti, porque eu medi e falei, olha, tem desse tamanho. Só que na hora, eles não esqueceram que eles tinham uma cama muito grande. E, por coincidência, a cama era a última que estava no baú, por exemplo, na entrada aqui. Quando desceu a cama, não coube dentro da casa. O caminhão ficou carregado 2 dias, eles pagando frete. Por quê? Porque nós tínhamos que conseguir uma casa e a casa era novinha. Era a primeira pessoa que ia morar na casa. A cama não coube. Por quê? Porque eles fazem as coisas muito pequenininho. Tudo bem que tá fazendo é para vender, só que tem que pensar nas camas. Tem cama grande também. Tem cama grande. E o povo cada dia quer mais grande ainda. E nada melhor do que você para falar os tamanhos, né? Que você já vive visitando várias casas, ver qual é a dificuldade, né? Foi uma jogada bem inteligente do seu cliente, né? Nós temos que eles têm dificuldade de que tamanho que a gente faz, qual a pessoa mais certa para discutir sobre isso? É o corretor que está alugando. Né? Nós temos vários empresários em Tangará da Serra que tem casas, que fez casa aqui em Campo Novo com nós, indicação de mestre de obra com nós. E nós, até antes de ontem eu estava conversando com esse mestre de obra, que nós estamos fazendo uma outra reforma ali, e eu falei para ele, falei assim, aquela obra lá do Milão, do Itália, o arquiteto acertou? Ele falou assim, acertou. Que ele até esqueceu de pôr que tinha a dispensa na casa, eu que tive que fazer. E o doutor teve que ir lá pedir para ele pôr. Então, assim, eles têm que pensar um pouquinho. Não é uma crítica na pessoa, é no profissional que ele tem que pensar. Vamos pensar porque eu vou ter que vender mais para essa pessoa. O arquiteto que fez para ele não vai fazer de novo. Agora ele vai construir mais 10 kitnets para alugar
Ele foi na imobiliária, que nós cuidamos dos imóveis dele. Ele esteve aqui na sexta-feira e ele vai agora fazer mais 10 imóveis. E vai fazer uma parte de térreo, 5 térreo e 5 no segundo piso. E o segundo piso, nós demos a ideia para ele fazer mobiliado, porque Campo Novo já está uma procura muito grande. Hoje mesmo eu atendi, era um meio-dia e pouquinho, eu atendi um rapaz que está vindo de Chapada dos Guimarães morar em Campo Novo e ele quer um imóvel mobiliado. E já conversei com um empresário que aluga casa com nós pra gente mobiliar uma casa para ele, porque a casa fica mobiliada e vai alugando depois. Os móveis que você coloca na casa, ela se paga várias e várias vezes. Esse casal que nós atendemos na sexta, que vai fazer esses imóveis, um ali nós fizemos o mobiliado. Se eu falar para você que a engenheira agrônoma saiu num dia, no outro dia a chave já estava na mão de outro, porque a casa era mobiliada, o rapaz estava vindo de Cuiabá, acostumado com o imóvel mobiliado. Ele vai pagar quase 2 mil num imóvel de 2 quartos, sala e cozinha, mas ele não precisa trazer nada. Ele vai estar com tudo dentro da casa. É um valor agregado. Há valor agregado e que no futuro... Quem vive, que é no ramo imobiliário, que vive disso mesmo, que a renda dele seja isso, ele tem que pensar, porque vai ser uma procura muito grande aqui. Diz que, falando a questão de aluguéis, diz que o aluguel na imobiliária é o abacaxi, né? Para ser descascado. Como é que você atua nesse ramo? Isso. Olha, uma excelente pergunta. Nós trabalhamos com muita sinceridade, tanto para o proprietário quanto para o cliente. É locatário e locador. O que acontece? Muitas das vezes, nós, como corretores que já está direto no ramo de aluguel, o que você tem que ser? Transparente. Thaís, o inquilino da sua casa vai atrasar esse mês, por isso, por isso e por isso. Porque se ele for no cliente, ele vai falar a mesma palavra. É um abacaxi, mas é um abacaxi que eu gosto. Você sabe? Que bom! Sabe por quê? Que bom! É um abacaxi que eu gosto, porque eu amo esses dois lados. Atender proprietários e atender o inquilino, que hoje não cresce é locatário, mas a população é inquilino. O que acontece no sentido de inquilino? Eu amo servir. Você acredita que eu amo servir? Por exemplo, você me liga, Cleide, eu sou sozinha, eu tô indo para Campo Novo, isso. Eu vou procurar um imóvel para você naquelas qualidades. Hoje eu atendi uma moça que ela falou para mim, Cleide, eu vim em você porque me mandaram que você vai atender eu do jeitinho que eu preciso. Como que é? Eu falei, então tá, me diga o que você precisa de mim. Ela falou, eu sou mãe solteira. Eu tenho uma filha de 9 anos e eu tenho que estar num lugar seguro. Por quê? Ela vai estudar na parte da tarde e de manhã ela vai ficar em casa que ela dorme. E eu tenho que estar num lugar seguro. E eu falei, eu já tenho esse imóvel. E aí eu não estava na imobiliária, eu falei, olha, eu vou passar seu número pro Matheus, que é meu filho, que é corretor também na imobiliária, e ele vai te atender, porque eu estava me arrumando para vir pro podcast, né? Aí o Matheus já foi atender ela e mostrar a casa. Então, isso para mim é uma satisfação. Outro detalhe que a imobiliária nossa faz é o quê? Nós transferimos água, nós transferimos a luz, o nome do inquilino, isso sem ônus nenhum, tanto para o proprietário quanto para o inquilino. Quando ele sai, por exemplo, desocupou o imóvel, foi embora, ou está trocando de imóvel, ou comprou, ou de todo jeito, estiver saindo do imóvel, nós pedimos para desligar e mandamos para ele a última fatura e o protocolo no qual foi desligado no nome dele para provar que realmente ele não vai ter ônus dali. E as contas de água, a gente cuida, nós temos um sistema que cadastra todas as unidades consumidoras de água dentro do município no qual do imóvel. Porque dando um alerta para proprietários, Campo Novo, eu falo isso com louvor, porque nossa água ela não é privatizada. Porque se ela fosse, por um lado seria excelente, mas por outro lado ela é muito melhor, porque o nosso consumo é barato.
E aí, vamos supor, a água ficou devendo ali, o cliente saiu, não é responsabilidade a gente não consegue colocar no Serasa. Ela é do terreno. Por isso que nós temos que cuidar dia a dia, lá na imobiliária, a pessoa que trabalha com nós de secretária, ela tem a lista dos imóveis tudo. Durante o mês, do dia 1º, e se o mês teve 30 dias, ela olha todos os imóveis. E ela manda para o meu celular. Por exemplo, ela falou, a Thaís está com uma conta atrasada, Cleide. Ela vai mandar para mim e eu vou mandar para você. E eu já mando com o Aldinho. Thaís, isso. Pague e me manda o comprovante. Cleide, hoje eu não tenho dinheiro, eu vou pagar tal dia. Tudo bem? Ótimo. Anota aí que tal dia ela vai pagar. Se não pagou, eu dou uma cobradinha de novo. Por quê? Porque eu não quero que o proprietário pague algo que não é devido dele pagar. Sim. Então, esse bônus nós damos para o proprietário que está conosco ali. E assim, eu falo para você, mexer com aluguel, eu amo porque eu amo mexer com gente. Apesar que eu choro, que eu dou grito, eu esperneio, porque tudo na vida não é fácil, mas que eu amo mexer, eu amo. Isso você pode ter certeza. E faço com prazer. Essa semana nós tivemos um caso bem típico que nunca tinha acontecido dentro da imobiliária, e o Matheus, como ele ainda está começando nas vendas e tudo, ele falou, mamãe, o que a senhora vai fazer nesse caso? Eu falei, meu filho, fica tranquilo, que a sua mãe já sabe o que fazer, na hora certa eu sento e converso. E é o caso que nós conversamos no outro podcast. Eu tenho uma facilidade para pedir perdão. Que bom. Se eu errei ou se eu não errei, não interessa, eu vou pedir perdão. Porque se eu partir hoje daqui, eu quero que alguém fale assim, olha, eu tive isso com ela, mas ela veio em mim e fez o acerto. Então, eu vou lá, peço perdão, dificilmente eu deixo sair um imóvel dentro da imobiliária, faço tudo. Mas se eu tiver que entregar também, já entreguei muitos. Por quê? Antes de ser imobiliária, eu sou Cleide, pessoa. E as pessoas têm que nos respeitar como corretor e como pessoa. Já entreguei, com todo jeitinho, Cidinha, fica com o seu imóvel, vou te ajudar a fazer um contrato para você cuidar bem certinho. Beleza. Porque nós precisamos ser gente também, né? Você falou uma coisa certa. Eu sempre toco com a Thaís, eu falo que, Thaís, a gente é corretora, a gente é dono de imobiliária, mas a gente tem que se impor. A gente tem que ter o respeito. É isso. Então, às vezes, a Thaís fala, tem que ir com calma. Eu falei, tem coisas que não dá pra você ir com calma. Ou é caro ou crachá. Isso. Porque a pessoa não vai te respeitar. Então, acho que a gente tem que se impor, mas educadamente, né? Sempre na educação, e você tá certo. Eu também tenho o mesmo pensamento. Eu acho assim, se não tá feliz na nossa administração, Isso. que se retire, né? Nós não Que precisamos vá- ser inimigo. É. Mas nós entrega numa boa, feliz, ele vai cuidar do imóvel, levar para outra imobiliária. Mas eu garanto para ele que ele vai sentir saudade da Cleide Negócios. E a questão aí da questão da locação, Campo Novo cada vez está tendo giro de pessoas, Sim. a população crescendo. Muito. E a gente vê uma defasagem em questão de locação. Sim. Nós temos agora a Super Agro, né, que vem Sim. e aumenta aí a nossa clientela de locação. Não temos. E o rotativo, né? Isso. E o empresário, proprietário de Você acha casas... que isso tende a melhorar? Não, Ou você acha que tende a piorar a questão de não ter locação? não, ela vai aumentar. Vai aumentar. Só que assim, o proprietário ele tem que entender uma coisa. Ele também não pode pôr na casa dele que vale 1.500, 2.200. Ele não pode. que eu falo. Ela vai ficar fechada. Porque é o seguinte, a nossa população, nem todos nós ganhamos acima de 5, 6, 7 mil reais. Então não adianta eu ficar com um imóvel, porque olha só, eu tô com um imóvel que tá fechado desde dezembro. Na verdade, não tá fechado porque ele nunca foi alugado, porque ele é novo. Desde dezembro. O cliente tá perdendo dinheiro. Quase 5 meses aí, né? 4. E aí? Se você somar R$ 1.500 em 5 meses, quanto que ele já não perdeu? É. Então, talvez ganhar menos é melhor.
Entendeu? Ganhar menos é melhor. É verdade. Você ganha, mas é aquele ditado. Então, É melhor. o problema às vezes está aí que tem proprietário que quer muito. Porque visa Campo Novo de alto padrão, né? As pessoas ganham muito bem, mas não ganham 6 mil, 7 mil. Isso, nem todos ganham. Porque quem ganha 6, 7 mil, ele não vai alugar uma casa, talvez, de 1.500. Ele quer uma casa de 2, 3.500, 4 mil. Ele vai querer uma casa com um valor maior. Só que a casa de valor menor, quem aluga é o nosso trabalhador do dia a dia. Verdade, Cleide. Eu conheço um proprietário que ele fala assim, Cida, eu prefiro cobrar mais baixo, mas que eu tenho esse inquilino a vida toda comigo. Porque eu vou ter um giro de negócio, eu não vou ficar trocando de inquilino. Sim. Né? Porque querendo ou não, você tem gasto na hora de trocar, né? Sim. Tem rescisão, tem troca de água, luz. Sim. E ele fala pra mim, não, eu sigo esse segmento. Se o cliente tá lá, tá satisfeito, eu tô satisfeito com o valor, e aí eu sigo o barco. E tá certo. A semana passada, um cliente chegou lá e eu falei, olha, seu imóvel, eu tinha ligado para ele lá, seu imóvel desocupou. E o que você faz? É um imóvel bom, excelente, que se fosse outro tempo, R$ 1.500, R$ 1.600 alugava. Ele falou, Cleide, não perde inquilino. O valor que você achar acima de 1.200, você pode alugar sem me ligar. E se precisar de abaixar, você me liga que eu te autorizo. Pronto, ele vai pingar todo mês um pouquinho. E aí, o que acontece? Ele não deixa de ganhar. Né? A sua empresa é formada pela família, né? Formada pela família. Como é trabalhar com o esposo? É maravilhoso. E o filho, né? Também, e o filho né? também. Como que é trabalhar entre família ali? Olha, eu vou te dizer que eu não saberia hoje te dizer se eu conseguiria trabalhar sem eles. Por quê? O Geneir é uma pessoa maravilhosa de trabalhar com ele. Geneir é o seu esposo. Meu esposo. O Geneir é o seguinte, ele cuida da parte dele, ele me respeita demais como vendedora, como corretora. Se eu tô negociando, ele tá vendo que talvez alguma coisa tá saindo do trilho ali. Ele manda só um WhatsApp que eu olho aqui e eu atendo você que você nem percebeu que mudou. A conversa que ele deu. E se for algo que pode continuar amanhã, eu, por exemplo, depois que a pessoa foi embora, ou lá em casa, eu falo, Cleide, você falou isso e isso. Não precisa você voltar atrás, mas amanhã, quando você vai encontrar ele amanhã, vou. Então você fala isso e isso, sim, que vai dar certo. Então, por quê? O Geneir, ele é aquele homem que ele deixa a mulher brilhar. E não se sente inferior, porque ele sabe a qualidade de homem que ele é, o profissional que ele é, o pai que ele é. O Matheus é a mesma forma. O Matheus me respeita demais como corretora, como mãe. Claro que o Matheus está vindo de uma geração diferente, uma geração que tá na tecnologia, porque toda hora eu tô pedindo, Matheus, me ajuda aqui! Matheus, me ajuda aqui! Ele tá naquela geração que não nasceu na surra. Não nasceu na surra, ele nasceu na sombra, meu amigo, e sem tapa nenhum! Então é a geração Z. Z, isso filho mesmo. único, né? Filho único, muito amado, desejado. Criado leite ninho. No leite ninho, bem isso mesmo. Só que o Matheus, ele, além da inteligência humana que Deus deu e a espiritual que Deus deu pra ele nos ajuda. Tá se matando aqui. E comer, eu tô vendo Cidinha se matando aqui de comer, gente. Mas isso é bom, Cida. Ó, o bolo Você bom. sabe, porque o bolo tá bom. Põe mais lá pro Clóvis, Cidinha. Ele tá com inveja, que ele tá com vergonha de comer. O bolo antes daquele de chegar, ele tá segurando. Qual que é o sabor desse bolo? É uma delícia. Churros. Bolo de churros. Café já. Mas põe lá um pouquinho pro Clóvis pra ele não ficar triste, tadinho. Não é só você fica comendo, tadinho. Não, já tô tranquilo. Então, aí o Matheus é o seguinte. O Matheus, ele tem a natureza do pai dele. Eu vou te dizer que 40% e o restante é minha. Então, nós dois tem mais conflitos no sentido de ideias. Por quê? Porque ele é igual eu.
Na dinâmica, na coragem de trabalhar, no assim, tudo. Não que o pai dele não seja trabalhador, é excelente, um homem maravilhoso, mas eu digo que como nós dois estamos na frente das vendas e no atendimento com o cliente, mas assim, eu aprendo todo dia com o Matheus. O Matheus chegou na imobiliária, ele revolucionou a parte tecnológica nossa, ele adquiriu um sistema e está implantando. Hoje ele falou algo para mim, ontem na verdade, ele viu um cartaz de uma pessoa que a pessoa escreveu, aqui estava o cartaz dele, né? O folder dele. Em vez dele pegar um cartãozinho aqui e colocar aqui, grampear o cartão, ele escreveu aqui, ó. Ele escreveu aqui. O Matheus falou assim, ó, isso aqui não pode acontecer, tá? Isso aqui não. Nós temos que sair com cartão, a hora que onde for, você vai entregar um folder, coloca um cartão. Porque isso aqui prova que você não tem dinheiro para pagar R$500, ele ainda falou bem assim, não tem R$500 para mandar fazer cartão. Então, assim, ele é o cara, né? Então, assim, ele está revolucionando, muito inteligente, ele é engenheiro químico, mas está na corretagem porque eu pedi para ele ficar na imobiliária. Falei, eu te dou prazo de 2 anos para você ficar e ver se é isso que você gosta. Se você vê que não é isso que você gosta, você tem tempo, que você é novo, ele tem 25 anos, e aí eu falei para ele, você volta e vai trabalhar na indústria. Até agora, ele não falou que vai embora. Então, vamos continuar. Gostou, né? Gostou. Porque as vendas é cativante, né? A venda é cativante, o aluguel é cativante. E um detalhe, você conhece pessoas todos os dias. Sim. É sempre uma nova experiência. Uma nova experiência. Nunca é a mesma. É o que eu falei pra Cida. Lá eu sou psicóloga, eu sou advogada. E porque se eles vêm atrás de você, e você tem hora que você abraça uma pessoa que você nem imagina e ela cai no choro. E ela fala, esse abraço que eu precisava. E ali você vai trazer, vai sentar e vai ouvir a dor dela. E o corretor é pra isso também. Né? E o Matheus, ele tem esse dom. Mas é maravilhoso. Eu te digo que é muito bom. Eu já tive amigas que falou pra mim, eu não dou conta de trabalhar com o marido. Eu tô trabalhando com o Geneir já há muitos anos, só na imobiliária há 14 anos, né? Fora outras empresas que a gente trabalhou junto. E eu te digo que pra nós é maravilhoso. E te digo ainda que à noite nós deita pra dormir e assim, Cidinha me dá sua mão, Cidinha, pra me mostrar, Cidinha. Nós dentro e vamos conversar à noite deitadinha assim, conversando. Por quê? Porque nós, além de sermos companheiro de trabalho, além de ser companheiro, vou orar por um varão pra você, Cida. É um varão, Cida. Além de nós sermos companheiro de trabalho, nós nos amamos como marido e esposa. Que é mais importante. Que é mais importante. Como se diz, a sociedade deu em todos os lados, né? Sim. Porque às vezes você tem até uma convivência bom, mas se for para trabalhar não dá, por causa da diferença de pensamento. Isso, mas só que é o seguinte, deixa eu te dizer. Eu respeito o lado dele lá dentro. Lá no financeiro, claro que se eu combinei uma coisa com o cliente, eu vou chegar, não, mas eu combinei isso, acabou. Não tem. Nós já perdeu dinheiro porque eu combinei algo com o cliente e depois faz assim aquelas contas na cabeça rápido e aí eu chego lá e falo, Geneir, eu combinei isso e você transfere esse dinheiro para essa pessoa. O que ele fala para mim? Um dia ele falou para mim, e nessa negociação aqui, ó, a imobiliária deixou de ganhar R$500. Eu falei, não tem problema, porque a minha palavra ainda basta. Ai. Então, porque um respeita o outro dentro da... É isso aí, né? Dentro de cada cargo que tem dentro da imobiliária, nós se respeitamos. Tem coisas que... Vocês começaram juntinhos ali, Começamos juntos. Nós abrimos juntos. Geralmente começa um e depois vai Isso, né? Isso. Ele teve que sair, eu acho que um ano e pouquinho, porque como nós começamos e a coisa apertou, porque até que foi fazendo uma clientela, por mais que eu estava vindo de um comércio de muitos anos, de vários segmentos em Campo Novo, e nem todo mundo sabia que nós estávamos ali fazendo financiamento de consignado. Agora, quando folgou, que nós pagamos tudo que nós compramos para a imobiliária, tudo certinho, folgou, ele veio para dentro da imobiliária e está até hoje. E eu creio que ele vai aposentar lá. Cleide, eu vou te fazer uma pergunta. Pode fazer, amiga. Qual é... Tá bom, amiga. Qual é em relação a vendas, qual é o produto que você acha assim, que você tem que usar mais habilidade para vender? É a casa. A casa, né?
Você sabe por quê? Não envolve só a venda. Você envolve sonhos. Verdade. Entendeu? E é algo que nós explicamos antes. Ela é fixa, ela não é transferível, apesar que consegue vender. Só que um financiamento hoje, para você transferir uma venda de uma casa, o que você precisa? Que o que está comprando também aprove o cadastro. Porque se não aprovar o cadastro, vai ficar no nome daquela pessoa que estava o primeiro comprador. Aí tem um problema. Por quê? Se o comprador e o vendedor... o comprador, os dois ambos, né? O casal que vendeu, um morrer, aquele imóvel entra em inventário. Sim. E diante do banco que está o financiamento, aquele contrato que a gente faz, que o pessoal fala de gaveta, porque não entrou no financiamento, ele não vale para o banco para você levar. Aquilo que está o nome no financiamento, que é o proprietário mesmo. Então, o conselho que eu dou, comprou um imóvel... corra para ou quitar ele transferido seu nome, ou já fazer transferindo o imóvel para você. Aprova o seu cadastro e transfere e você continua pagando. Por que o povo não faz isso? Porque ele não está tendo crédito, talvez, para ser aprovado. E um detalhe, maior ainda, que a parcela que aquela pessoa que comprou o primeiro imóvel, a parcela é pequenininha. E agora o juro está maior, ele vai pagar mais. Então, muitos não querem fazer. Só que o risco de uma pessoa falecer no meio do financiamento é muito grande. Nós já tivemos ali na imobiliária que montar, por exemplo, um dossiê e com provas e contratos e tudo, e para ter... Não chegou aí por fora, porque a Caixa Econômica, na época, a Lígia foi uma pessoa assim, formidável diante disso. Ela ouviu e entendeu e ajudou a resolver aquele problema que tinha causado por uma morte de um dos cônjuges que tinha comprado a casa. Mas realmente isso acontece muito, ainda mais quando os primeiros financiamentos, né, que houve aqui, Isso. porque os juros são bem mais, né, baixo, o valor da parcela é pequena. Sim. Foi várias pessoas lá onde eu trabalho pedir para fazer uma verbação, só que não tem como. Não Aí tem. fica aquele Impasse, contrato de gaveta. a tristeza e o medo daquela... Igual agora mesmo. Nós estamos com uma cliente que está com câncer e ela vendeu uma casa, tem mais de 10 anos que ela vendeu essa casa. E ela está com câncer e a casa ainda está no nome dela. A que comprou dela 10 anos atrás não tem condições de passar para o nome dela, está tentando um financiamento para passar, porque... Nós não sabemos até quando ela vai ver, porque o câncer dela está só se alastrando. E o que acontece? Se essa mulher morrer, ela tem filho de menor. E aí vai para inventário. Então, assim, reuniu a prefeitura, reuniu um monte de profissionais, engenheiro civil e tudo, e nós estamos tentando, a imobiliária, tentando ajudar ela para resolver esse problema logo, antes que talvez tenha um problema maior ainda no futuro, né? Muito Até bem. que essas crianças ficam de menor e decida cumprir o contrato que foi feito de gaveta. Fique maior, né? Fica de maior para cumprir no contrato de gaveta. Interessante essa questão legal, né? Inclusive da sucessão familiar. Sim. E você, quando você tem um patrimônio alto, criar as holdings, né? Isso. Pra transformar numa sociedade. E você não entrega aí milhões em impostos, né? Isso. Desnecessário por falta de uma ação de organização Sim. antecipada. Com tempo, né? Fazer com tempo, com vida. Você sabe, nós estamos atendendo 2 famílias em Campo Novo, né? Se tivesse uma holding, não estava passando por isso. Entendeu? Por quê? Porque estava tudo dentro daquela sociedade e não tinha problema nenhum. Só que não fez. Infelizmente a pessoa veio falecer, por exemplo, muito rápido, que ninguém esperava, e está passando por isso. Então, assim, eu penso o seguinte: nós somos mortais. E nós temos que pensar com vida. E outra coisa, encarar a morte como uma coisa bem natural para resolver as coisas, para não deixar problema para a família. Porque a coisa mais triste do mundo é você... Eu já vi, ajudei, não foi uma, não foi 2, foi várias viúvas em Campo Novo, resolver problemas que poderia ter sido feito antes, com calma. Vamos resolver, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E não fizeram, porque simplesmente porque acha que não vai morrer. Mas a gente morre.
O Basta tá vivo. Basta tá vivo, verdade. Verdade. Nós vamos agora com nossos colaboradores, né? A equipe aqui do Pode Decolar, né? Vamos falar dos nossos patrocinadores. E também nós temos um brinde, né? Que a gente faz todo Pode Decolar. Eu acho que hoje vamos fazer um especial em prol da sua família, porque é tão bonito um empreendimento, uma imobiliária que é regido pela família, né? Verdade. E permanece, agora tá seu filho ali, daqui a pouco vem os netos, que Com vai certeza. de geração em geração. E através de uma mulher ilustre que é você. Muito obrigada. Posso dizer o mesmo. Uma pra imobiliária vocês. que funciona em regime da economia familiar. Isso, é verdade. Pode Decolar, né? Maravilha. Que isso possa continuar para frente, mas eu gostaria que você falasse um pouco aí da sua imobiliária, onde ela se localiza. Ela está na Avenida Rio Grande do Sul, 143, sala 3, no centro, bem próximo, né, para nós lembrarmos de uma corretora maravilhosa, uma corretora que eu amo demais, sou apaixonada por ela, ouço ela muito. Nós, quando temos tempo, a gente senta bem em frente ao hotel. Convidadas, né, amiga? Sim, a e gente vocês tá- ela vai ter muita história boa para contar. A gente tá pensando em convidar ela para mês de abril, né, Thaís? Eu Sim. acredito que sim, porque a agenda tá cheia. Glória a Vamos ter que Deus. fazer tudo Pode Decolar, porque o pessoal tá pedindo. Muito obrigado. Isso é Nossos muito bom. internautas que tá aí nos seguindo, seguidores que tá aí acompanhando nós nessa nossa jornada, né? Nesse nosso projeto, né? Que a gente quer mostrar os empreendedores, os donos de imobiliárias, corretores. Estamos aqui abertos a parceiros que quiserem vir aqui para conversar com a gente. E é isso. Vamos decolar. E eu quero, assim, de antemão, de verdade, sem demagogia, porque a gente não precisa disso, né? Eu fiquei muito lisonjeada e agradecida a Deus pela iniciativa de vocês. Sabe por quê? Porque é o seguinte, nós corretores precisamos um falar pro outro o que se passa no dia a dia. Alguns meses até comentei lá na imobiliária, eu falei assim, nós tivéssemos um lugar, um auditório nosso de corretores, pra gente reunir uma vez por mês ou cada 60 dias, e lá na frente, cada um falar o que tá se passando e tudo. E quando a Thaís chegou lá, contou com quem era. Cida, eu nem vou falar nada, porque a gente já conhece há muitos anos, eu admiro ela demais desde quando ela chegou aqui, a gente conhece. Eu vivo dentro daquele cartório, eu agradeço a Deus pelos seus patrões, porque eles têm uma confiança. E ali a gente fala, o que a gente falar tá falado. E o Clóvis, eu conheço. Não vou falar que eu conheço dele criança, porque eu vou ficar mais velha do que ele. Mas eu sou mais velha do que Fala a ele. idade dele, Cida. Ele deve estar com seus 62. 6,5. Mas ela tem que ficar mais nova do que ele. Isso é uma má ideia? 6,5. Não é uma boa ideia, Cláudia. Falta Todos os ouvintes, 6,5. Ó, só lembrando pra quem não viu o outro podcast, ele falou a idade da Cida, que era 51, uma boa ideia. Depois choveu de mensagens pra ela. Choveu. Tiração de falou sarro. que ela tava pro comércio. Tá na pista. Tô na pista dos negócios. Vamos comprar, vamos vender. Isso mesmo. Então eu fiquei muito feliz de vocês de montar esse podcast. Eu quero parabenizar adiante a Sociedade Campo Novo. É uma iniciativa maravilhosa. Empresários nós temos em Campo Novo com histórias belíssimas, mulheres belíssimas que podem vir aqui também. Vários funcionários que iniciou em Campo Novo como vendedor, como corretores e hoje tem seu próprio negócio. Várias mulheres que eu conheço que iniciou, que não é falta, por exemplo, não é digno, é uma profissão maravilhosa, que é uma faxineira e hoje é dona de uma empresa e uma empreendedora, que eu admiro demais. Então, assim, tem mulheres belíssimas com história, que vai servir de exemplo. Então, eu quero parabenizar por esse podcast, de verdade, sem demagogia. Parabéns para vocês. Obrigada. A equipe que tá atrás das câmeras, né? Pra nós, E eu amei ser convidada. Tô amando, eu acho que eu vou ficar até sócia desse negócio aqui.
Cada acionista é 1 milhão. Ô, Glória! Não, isso aí nós vamos pedir pra transferir. Então, Cleide, eu e a Tainá, a gente é muito assim, a gente não é muito de pensar, a gente é de fazer. Quando a gente, né, pensou no podcast, ela olhou pra mim, mas será? Onde que nós vamos fazer esse podcast, né? Eu falei assim, amiga, vamos colocar o projeto no papel, depois nós vamos atrás de concretizar ele. E nós ficamos, né, Thaís? Ficamos 1 ano pensando, analisando, correndo atrás, aonde que a gente ia, para onde que a gente ia. Aí, num belo dia, nós estava A gente não ganhou patrocínio do Café Jardim, mas já que o bolo tá uma delícia, a gente vai falar lá no Café Jardim. Patrocina nós. Lá no Jardim Café, e aí eu falei assim, não, tem uma pessoa que tem TV. Um amigo meu que tem TV. De repente ele tem lá uma salinha de podcast, e aí surgiu, mas a nossa intenção é essa, é mostrar os empreendedores, os imobiliários, a pessoa que é, né? Sim. Que por trás de uma imobiliária, por trás de um corretor, por trás de um loteador, um empreendedor, tem uma pessoa, né? Sim, que tem sonhos também. Sim. E tem história, né? Isso. Porque, assim, voltando lá na imobiliária, quando nós iniciamos com essa casa que eu disse, que foi a primeira que vendeu. E ali, eu amei aquela situação que eu vivi, aqueles primeiros 30 dias, que foi vender aquela casa e pegar. E eu falei pro Geneir, Geneir, você é mais inteligente do que eu, vai fazer o Cresce. Procura o curso aí e vai fazer. Aí, Jogou a responsabilidade. Joguei a responsabilidade, porque ele é mesmo. E ele foi e fez, e nós... Quando chegou o Thiago da Caixa, que falou para nós, aí a nossa contadora falou assim, eu liguei para ela e falei que eu queria abrir uma imobiliária, ela falou, para primeiro passo, porque um de vocês dois tem que ter o Cresce. Tirei foto da carteirinha do Matheus, do Geneir e mandei. Ela falou, ô povo adiantado, já estava pronto. Porque eu não sabia se um dia ia ter imobiliária, mas eu sabia que nós precisávamos de um Cresce, porque as vendas das casas estavam aumentando e o povo que comprava para aluguel já estava deixando com nós. Foi através disso que foi. E aí eu quero lembrar de uma família que nos ajudou a crescer a imobiliária, que é a família PG, Paulinho Giacometti. Ele esteve aqui hoje. Ele esteve aqui hoje, eu quero mandar um abraço para ele, para a Nina, para o Otávio, para o Duda, para o Fernando e para todos os funcionários da PG. O Fernando me ligou e disse para mim, Cleide, nós de hoje em diante nós não vamos mais trabalhar com locação. E o Paulinho pediu para que você viesse aqui na imobiliária para pegar os imóveis que porque nós estamos cuidando. Uns nós já devolveu para os proprietários, eles vão cuidar, mas essa quantidade aqui querem que a gente indique uma pessoa. E a pessoa que nós indicou foi você. Já conversei com eles, já tudo certinho, é só você buscar. E eu fui lá. E o Paulinho tinha acabado de sair porque precisou de sair. E eu peguei na mão do Fernando 75 imóveis, que deu uma alavancada na imobiliária. Foi o bom. Foi o bom. E hoje eu digo para vocês que a PG trabalha para Cleide Negócios. Porque todo mundo que liga lá, eles mandam procurar com a gente. Então eu tenho uma gratidão. A Ivana, ao Bruno, a dona Neuza, o seu Ricardinho, que Deus o tenha, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que sempre me abraçou, aonde eu estava trabalhando, ele sempre comprou comigo, uma pessoa que me incentivou a montar a imobiliária, no caso a Nipoflex, comprar algo para nós trabalharmos por conta. Uma vez ele disse para mim que me achava muito inteligente e ao mesmo tempo muito burra. Eu falei que não existia dois extremos. Não, verdade. Aí ele falou, porque você trabalha para os outros e aonde você põe as mãos, aquele negócio prospera. Abre o que é seu. E aquilo ali ficou na minha mente. Quando teve a oportunidade de abrir, nós sem pensar em nenhum momento, a gente foi e abriu. Então, assim, e tantos outros, né? Outros empresários em Campo Novo, proprietários. Hoje a gente tem uma clientela muito boa de clientes que está conosco ali. Várias empresas que têm muitos imóveis estão conosco. Não vou falar o nome dos proprietários, porque se eu falar o outro vai ficar magoado. Mas, de antemão, a gente quer agradecer o nome a todos eles. Muito bem. Agradecer também o nosso patrocínio, né, da Gazin, né, lá do Jardim das Palmeiras. Isso. Jardim das Palmeiras que virou uma cidade, né? Virou. Uma cidade dentro de outra cidade. E
parabéns àquele bairro que prospera sempre, né? Sim. Hoje a maior valorização é no bairro Jardim das Palmeiras, as pessoas estão buscando investir lá, né? Sim. Então, a Gazin lá das Palmeiras nos patrocinou, é parceira nossa no projeto. Também os demais, gostaria que a Thaís também elencasse os demais parceiros, para nós não passar batida aqui nenhum, né? Também falamos de Cap de Paula, né? A imobiliária, onde que o proprietário é o Clóvis de Paula. Estamos aí na parceria com imóveis rurais, urbanos, lote. É só estar nos procurando, né, Clóvis? Aproveitar a oportunidade, né? Nesse mês seguinte, agora, no início do mês, vai ser lançado casas na planta para venda. Para você que ainda vive de aluguel e precisa do seu imóvel, teremos aí casas em condições especiais, com entrada facilitada, parcelada. Você dá o mínimo de entrada e parcela o restante. Ainda pegamos o seu FGTS, também o veículo. E, se possível, você ainda recebe um parcelamento sem juros. Então venha, nos procure aqui na CAP, também na Decolar, e tenha essa oportunidade aí em mãos para sair do aluguel. Também falamos do O Corretor, né? Ciro? Esse vai dar o que falar. O corretor. Fernandes. Está para mim aí agora. Ele é corretor, né? mas nosso amigo. É verdade, é verdade. Onde ele se situa, amigo, o nosso corretor? O corretor Fernandes? Rua Natal. Isso. Ali é um Atrás lado. da lotérica, Atrás da Lotérica, isso, próximo ali Isso. da rotatória ali, perto da Ele é um dos creche. nossos colaboradores No aqui. antigo shopping de Campo Novo. Isso, já foi. Era shopping? Ali era um shopping, hoje virou um centro empresarial. Não sabia disso agora. Nós já Ali era o tivemos. porte, ali, né? Muito lá, tinha cafezinho, Sim. tinha umas lojas maravilhosas. Quando eu Sim. cheguei aqui, eu fui trabalhar lá, né? Lembro. Você lembra? Bem, Boa então, sala. estamos ali com... Ele é um dos nossos colaboradores aqui, o Fernandes, né? Também com imóveis aí, urbanos, rurais, loteamento. Alguém que tenha interesse de alguma parte de imóveis, falar com ele ali. Também falamos também de GM Metalúrgica, né? Ali com o Eliezer, no Girassol, na Avenida A ali. Toda a estrutura metálica, de galpão, calha, rufo, portões, pode estar entrando em contato ali com ele, com o Eliezer e o Guilherme. Né? E também ele faz todas as manutenções industriais também, caso precise, ele também está fazendo, né? É parte da família, né? Então Muito o pão já bem. está sendo vendido. Também a Sarsa, né? A Sarsa. Quem é a Andrezão. Sarsa, amiga? A Sassa é do Andrezão, do Novo Centro, do Jardim Paris, Jardim Madrid, Jardim Milão. Ótimos loteamentos lá, nos procurei na Decolar Imobiliária, temos vários lotes lá à venda. Se alguém se interessar, é só nos procurar. E também vamos falar sobre o Cidade Empresarial, Isso. né, do Bruno, Alto das Palmeiras também. E é isso, né, Thaís? Também estamos com a Insight, né, que é do Germano ali, que a Decolar Imobiliária está com o empreendimento Poese, né, que é na nossa aqui, é próximo à nossa TV aqui. Vai ser um empreendimento muito bonito, é um apartamento por andar, né, com intenção de ser construído até início, né, amiga, do mês que vem. E quem está com essa exclusividade somos eu e a Cida e a Zeni, também uma das corretoras. Quem tem interesse pode estar nos procurando. É um prédio inovador, com novas tecnologias, aí, bem expansível, numa área muito boa, que é aqui no Jardim Alvorada. E nós estamos ali para maior passar informações sobre esse empreendimento. Desejar um abraço para o nosso querido Germano e Milton, né, que são nossos colaboradores aqui também e parceiros de venda. Esse Poese vai ser quantos andares? 10. 10 andares. 9 e 10 com Essa a cobertura. né? 10 andares. Isso. É um conceito que ele criou, não são prédios muito altos, mas eles têm seu diferencial, né? O seu embelezamento, um requinte, é uma obra de arte, vamos dizer, né? Então não é o maior prédio, mas talvez seja o que tem mais requinte, né? Sim. Então, E a uma boa localização opção. é maravilhosa, né? Uma boa opção para investimento, estar com a Cida e com a Thaís, mas talvez eu participe aí de uma comissão. Nós vamos Vou pensar no chorar. seu caso.
Eu não sabia que tinha Tô dando uma intenção. dica Quando aqui. ele vem, a gente já sabe. Já entendeu? sabe, já sabe. Brincadeira, Volta mas é aí. uma boa opção. Inclusive, vai enobrecer mais ainda aqui nossa região, aqui desse Isso, bairro. com E o certeza. interessante Já é é que é bom. um por andar. Então vai Sim. ser um prédio bem privativo, né? Não de Isso. muitas pessoas, né? E pensando na segurança, né, Campo Novo do Parecis está evoluindo, né, está crescendo, então acredito que vai ter mais prédio, né, Sim. conforme o município vai crescendo popularmente, populacionalmente e fica aqui na Avenida Jatobá, esquina com a Tarumã. Isso. Cleide, pode? Só elencar aqui a Decolar Imobiliária aqui, né? Que somos linha da CIDA aqui. Nós estamos também ali com parceria com o Clóvis também, com todos os empreendimentos, casa, edifícios, rural, né, loteamentos. A gente está ali também aqui no Jardim Alvorada, na Rua Andirópolis, Sala 2. Quando eu não estou, está a minha sócia Cida ali. Estamos prontos a atendimento com vocês, para te informar todas as dúvidas sobre os empreendimentos que nós temos. Nosso lema é dividir para somar. Será que isso dá certo? Dá. Mas, Dá certo. Ó, aí Dá você fala a união, faz a força, e qual que é o seu lema? A sua frase. a união faz açúcar também. Não. Ele gosta, né? Não, para. Juntos somos... Mais fortes. A frase dele é essa. Hein, Cleide, vamos fazer uma pergunta aqui que é de praxe no nosso podcast, já que nós estamos com o tempo já, né, vencendo. Nós sabemos a pujança do imobiliário de Campo Novo. Inclusive, esse programa aqui, ele é motivacional. Muitas pessoas às vezes pensam assim, mas Campo Novo está em crise. Não está em crise, ele está acontecendo. Muda uma hora para um lado, para o outro, mas ele é uma engrenagem que até hoje não parou. Nós também tememos que isso venha desacelerar no futuro, se a lição de casa não for feita. Qual que é a dica que você daria para os próximos gestores que virão do município para ajudar a garantir essa continuidade da pujança do mobiliário, que ele além de realizar sonhos, ele gera emprego, gera mão de obra, gera riqueza, né? Sim. Eu comentei até no primeiro passo que o Bruno nos chamou para falar do Alto das Palmeiras, e eu comentei com ele, falei, Bruno, Alto das Palmeiras precisa de indústria. Porque é o seguinte, nós hoje em Campo Novo, nós temos empresas fortes, que os empresários que foram os fundadores de Campo Novo, que estão aí. Nós temos uma empresa mãe que ajuda e leva esse município nas costas em relação à manutenção do município, que nós temos aí, que é a Coprodia, né? Nós vamos pedir um patrocínio para o Humberto Couto também. Coprodia patrocínio, por favor. Então, assim, só que... Sem açúcar, porque aqui senão o outro quer açúcar. Aí, o que nós precisamos? Que os nossos gestores tragam empresas para Campo Novo. Porque é o seguinte, trazendo as empresas, o que está vindo? Famílias para alugar casa, família para comprar terreno, famílias para poder abrir mais comércios, trazer, porque nós temos um comércio forte, mas nós também temos deficiência de alguns ramos que nós não temos ainda em Campo Novo. Porque talvez algo que você tem que comprar fora, porque aqui talvez a gente não acha. E se nós tivermos uma indústria que mantém o povo aqui firme e sem preocupação de estar transferindo, porque nós temos uma rotatividade muito grande dentro do nosso município, principalmente do agronegócio. Por quê? As multinacionais, elas fazem muito rodízio dos seus funcionários, e elas estão certas, porque elas vão ver a necessidade de estar levando e trazendo. Mas eu tenho vários clientes que falam, se eu conseguisse um emprego numa indústria em Campo Novo que tivesse, eu não mudaria daqui, porque eu amo esse lugar. Apaixonei por isso aqui, não queria vir morar aqui, mas quando eu cheguei, porque muitas pessoas acham que nós estamos no Mato Grosso e que aqui só tem onça e jacaré. Não, aqui nós temos uma cidade maravilhosa. Sim. Nós temos uma cidade que tem tudo que a gente precisa para sobreviver, tem aqui.
É importante, né? O podcast ele não tem limites, né, de fronteiras onde vai ser alcançado. Isso. Importante dizer que Campo Novo é um bom lugar para se investir. Sim. Nós estamos num contingente de 1.800.000 hectares de produção ao entorno, somando os municípios circunvizinhos. Então, empresas âncoras que puder vir para cá é um bom lugar. Tem uma topografia, tem logística. Hoje nós temos é o único município do estado que tem uma leste-oeste no Brasil. Isso, entendeu? é verdade. Aqui na nossa região do Mato Grosso. Então, Campo Novo está hoje numa logística privilegiada. As pessoas que querem conhecer o município de Campo Novo, ele é hoje um lugar muito interessante. Para investir. Porque as commodities, as matérias-primas, estão in natura ainda. Sim. Elas precisam ser transformadas. Daí é o algodão, que pode virar tecido, fio, tecido, tinturaria e confecção, né? A soja vira farelo, vira carne. Óleo. O frigorífico pode vir para cá. Sim. Então, assim, ainda há uma gama de produtos primários, como você falou, que cabe à indústria vir para cá e transformar mais ainda essa riqueza. Sim, e um detalhe, né, Clóvis? Eu gostaria, igual o Matheus, ele teve uma grande oportunidade, porque Deus abençoou que nós temos um trabalho sólido aqui, ele pôde voltar para casa. Quantos filhos de Campo Novo que talvez não volta, porque o que ele formou não tem aqui. Exato. Eu vou dar um exemplo, que nós temos vários cardiologistas, filhos de fazendeiros, que você conhece muito bem, e que estão em Curitiba, em Cuiabá, outros municípios. Por quê? Porque nós não temos um hospital que ele possa atuar. Talvez ele gostaria muito de estar comendo a comidinha do pai e da mãe à noite, dando um abraço, mas ele está longe. Por quê? Devido a isso. Então, os filhos de Campo Novo voltariam para dentro de Campo Novo. Porque aí tem oportunidades, né? Inclusive a chamada indústria do emprego limpo, né? Isso. A educação, principalmente no ensino superior, e também a saúde. Sim. Mas, graças a Deus, já em Campo Novo existe já um consórcio de empresários que vão fazer um hospital, né? Está tudo bem encaminhado, para que esse filho de Campo Novo volte para cá, né, prestar esse serviço aqui e agregar, né, mais um emprego. Né? Esse dinheiro vai circular também na cidade e outra, vai ser ofertado um serviço de qualidade aqui para nós e para a região. Isso também fomenta a economia. E nós, como corretores, e os clientes que nós temos com potencial de investimento, lá na imobiliária eu já sentei, não foi com um, não foi com dois, foi com muitos. E eu digo, gente, começa a fazer kitnets para alugar, para rotatividade, imobiliada. Porque uma pessoa, por exemplo, ele sai lá de Aripuanã para fazer um tratamento aqui. Ele não consegue ficar 30 dias no hotel. Por quê? Porque o valor é um pouquinho mais agregado. E ele consegue alugar um imóvel e ficar 3, 4 da família ali que puder ficar com aquela pessoa que está doente, ou 2, e com preço melhor. Entendeu? Então, então por isso que aí é o que você falou. Igual esse hospital vai ser construído. Quantidade de imóveis que vai ser alugado para pessoas que vêm fazer tratamento. Exatamente, porque vai atender a região. Vai atender a região toda, porque na verdade atende o Brasil. Porque se tem um especialista aqui, o que acontece? Ele vai vir aqui. Nós não saímos daqui para ir para Cuiabá, nós não saímos daqui para ir para Sinop. Então ele vai. Cáceres também foi bem lembrado. Então, assim, a gente precisa ter esse médico aqui, esse profissional, que vai atender todo o Brasil. Não, mas fulano, ele trabalhava em Curitiba, hoje está em Campo Novo do Parecis. O que ele vai fazer? Primeiro passo é procurar uma imobiliária para poder alugar o imóvel que possa atender ele por temporada. Essa semana eu recebi uma visita de uma pessoa que precisa alugar um imóvel em Cuiabá e foi lá nos procurar para nós indicarmos uma imobiliária que ela precisa alugar um flat, uma kitnet, alguma coisa em Campo Novo, em Cuiabá, para pôr a filha com a neta para fazer o tratamento que precisa. E não é por uns dias, talvez alongue 1 ano, 2 anos. Então, o que eles procurou? Procurou o corretor, porque talvez o corretor daqui tenha amizade em Cuiabá, para ir no lugar certo. Muito bem. Vamos para a finalização, né? Consideração de cada colega aqui. Pode até fazer uma avaliação do nosso dia aqui, da nossa
nosso Olha a podcast. avaliação que eles comeram quase o bolo tudo, a Cida e o Clóvis, tá? Você não comeu nada. Você viu que eu fiquei mais Olha quieto o hoje? meu pedacinho aqui. Não, eu tô vendo comer o bolo tudo. Não é que eu tô com sono. Porque o bolo dá sono, tem açúcar. Ai, gente, brincando. Muito feliz, né? De estar mais uma vez aqui com você, Cleide, né? Falando da sua vida, da sua caminhada, da sua história. E é um prazer que Deus nos conceda Amém. mais e mais podcasts, gente. Eu estou disponível. Quando você tá falando aí a questão que você tinha um plano também, de questão pra gente se reunir. Vem mais projetos aí, tá? Amém, eu tô Então, disponível. projetos aí, a gente fica aumentando ali, daqui a pouco sai. Ô, Glória, isso é muito bom. E a gente gosta muito de ideias também, né? Então é um prazer você estar fazendo história aqui junto com a gente no Pode Decolar aqui. Amém. Do nosso podcast. Desde já pedimos para vocês nos seguirem novamente, nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, na Cidade Verde também, que é lançado. Estamos também no nosso Instagram, no nosso TikTok, Kawaii e outras plataformas nossas. Nos siga, assina o sininho lá também para ser inscrito ali. E agradeço a todos que estiverem aí ouvindo essa linda história dessa mulher aqui. Oh, muito obrigada. Cida? Só gratidão por esse dia. Estou muito feliz por Dona Cleide estar aqui, né? É uma pessoa maravilhosa, eu conheço ela de muito tempo atrás. Era perguntadeira, perguntava tudo dela, em questão de juros, de como financiava. Eu nem imaginava ser dona de imobiliária ainda, né, Cleide? Mas já tinha curiosidade. Já tinha curiosidade de saber como que funcionava. E eu falo gratidão porque... Você plantou a semente aí, hein? Oh, muito bom. Eu falo de gratidão porque como a gente fala, né, o mundo dá giro, né? Sim. Olha onde nós estamos aqui. Sim. Eu te entrevistando, né, como dona de imobiliária, você também. Então é só agradecer por estar aqui nesse momento. Muito feliz mesmo. Muito bem, então vamos ouvir a nossa convidada especial, né? Obrigada. Para os encerramentos, considerações finais. O que eu tenho para dizer é o seguinte: eu agradeço a Deus em primeiro lugar pela vida, né? Pelo dom que Ele me deu, que Ele deu pro meu avô e eu herdei do meu avô, que é o dom de negociar. Mas você tá, por exemplo, sendo, como que eu diria? Não quer ser soberba? Não, não é soberba. Eu sei quem eu sou. Você tem seu valor, né? Tenho meu valor, mas eu sei, por exemplo, com muita humildade, que Deus me deu esse dom. E através desse dom é que vem o sustento da nossa família, que pode ter uma imobiliária, pode negociar. Eu agradeço a Deus. Quero aqui agradecer muito mesmo. Meu esposo, meu filho, todos os meus familiares. Se eu for falar nome, vai muito tempo, né? Então vamos agradecer. Os meus amigos. Eu digo para vocês o seguinte: Campo Novo é meu amigo. Porque todo lugar que eu chego, eu levo um abraço. Ou eu dou um abraço. Então todo mundo para mim é meu amigo. Tem aqueles que a gente gosta, que a gente tem mais afinidade, né? Mas todo mundo, eu tenho muita liberdade aonde eu chego, de abraçar, de beijar as pessoas. E agradecer vocês pelo convite, muito mesmo. Quero agradecer os nossos clientes, tanto proprietário quanto inquilino, por estar ali na imobiliária, nos ajudando a crescer e aprender, porque a gente aprende com o proprietário e aprende também com o inquilino, porque ele se torna... Quanto mais o inquilino é exigente, mais nós aprendemos com ele. Porque talvez é uma exigência que ele está nos dando que a gente não tinha pensado. Aí você fala, poxa vida, ele me exigiu isso, então eu tenho que aprender isso para poder ajudar ele. Com certeza. Né? E agradecer a vocês, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que eu vou virar sócia para vir todo final de semana. Olha, você vai virar entrevistadora. Oh, meu Deus! Acho que aqui vamos ter mais 4 entrevistadores. Nós gostamos muito por você ter gostado, né, de participar aqui. Já é a segunda vez que você vem e você teve a sorte, né, de vir pela segunda vez. Muito obrigada. E nós também de ter a sua presença aqui. O podcast nosso justamente é para democratizar essas informações. Sim. Nós não fizemos algo só para
promover a nossa imobiliária. Nós estamos chamando vocês para ter essa interlocução, essa troca de experiência, que você talvez sonhou lá num coletivo, mas aqui no passo a passo todo mundo vai colocando aqui seu conhecimento, as suas experiências de vida, né? Como é viver das vendas no ramo imobiliário, que é um desafio, né? Desafio. Você fala assim, eu tenho uma família e esse mês eu tenho que cumprir com meus compromissos, colocar comida em casa, né? Manter todas as obrigações desse trabalho. Sim. Né? Então, é um trabalho que você faz com dignidade e você tem, é uma conquista todo dia, né? Sim. Todo dia é uma conquista. Então, tem que se pegar com Deus e ter fé, né? E estar muito instruído para fazer com que essas vendas aconteçam dentro do mercado atual, né? Que oscila, inclusive, Nossa, cada dia. E cada dia. Então, e um detalhe, assim, o Campo Novo, como ele tem uma rotatividade muito grande, muitas das vezes você vende um imóvel 3, 4 vezes. Porque você vendeu para aquele cliente, ele não sonhava que ia mudar. Essa casa que eu falei para vocês, nós vendemos no Itália 750 mil, o cliente não morou na casa. Ele comprou, antes de mobiliar a casa, antes de 60 dias, ele foi transferido para Nova Mutum. De Nova Mutum, hoje ele está na Bahia e nós vendemos ela de novo. Então, assim, a rotatividade é muito grande. Então você tem a oportunidade de atender bem, que aí você vai atender sempre aquela pessoa. Tá vendo aí? Então vamos agradecer aqui a todos que participaram, né? Também a nossa equipe que está aqui atrás das câmeras, o Rodrigo, o Gabriel, o Gilmar, né? A equipe também de direção da TV, a Franciele Borges, e dizer também que nós estamos aqui muito felizes hoje, Cleide, porque recebemos a notícia essa semana que a TV Cidade Verde foi escolhida pela sociedade o destaque do ano. Isso é bom demais. Não fizemos pressão em ninguém, não cobramos ninguém, foi espontânea essa votação, então a gente agradece a sociedade de Campo Novo por esse reconhecimento. Tem churrasco. A nossa emissora, né, que veio também para levar, democratizar e representar a sociedade, né, dar voz à sociedade. Esse é o intuito principal da TV e graças a Deus está tendo esse reconhecimento. Nosso podcast ele vai ser semanal, então era para ser de quinzena em quinzena, mas como a gente tem bastante gente interessada em participar, vamos fazer semanalmente enquanto tiver esse contingente de pessoas para dar, né, fazer pauta aqui. E nós convidamos você a compartilhar, né? Leve mais longe essas informações. Você também pode ser um convidado aqui amanhã. Então, ajude-nos a atingir mais gente, né? Levar isso que está acontecendo em Campo Novo. Existem muitos podcasts que nós assistimos aí do Brasil inteiro, né? Esse é nosso. É a nossa informação, é o nosso dia a dia, né? Então valorize aqui o que é nosso também e ajude a propagar cada dia esse instrumento aqui que é para democratizar a informação aí ao entorno imobiliário. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.